Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o que a gente imaginava aconteceu. A primeira captura de Liko rolou hoje. Bom, depois de Sprigatito, obviamente, né? Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. E se você ainda não conferiu, não esqueça de conferir. Sopa de Grook, Pokémotin, eles postam lá pra você conferir. Deixa seu like, ele ajuda demais. E bora lá pra mais um vídeo review da semana. Ah, também vale lembrar que o especial de 11 episódios já chegou no Netflix. Pois é, e algumas surpresinhas estão por lá, como a voz de alguns dubladores do passado, então não esqueça de conferir também. Bom, o episódio tem uma introdução bem interessante com uma ratina que está assustada com alguns trovões no meio de uma floresta. Alguns Pokémon até tentam ajudar ela a não ficar tão assustada, mas ela parece ser assustada de natureza, então ela sai correndo até que ela encontra uma cabana, e lá na cabana ela acaba meio que caindo numa caixinha e por ali ela fica. E depois já cortamos para um momento onde a Liko está conversando com a sua amiga depois de uma aula, e acontece que ela capturou um novo Pokémon, pois é, o Sandshrew. E ela pergunta pra Liko, Liko, você não pretende capturar outro Pokémon? E a Liko, por enquanto, diz que tá tudo bem, porque ela precisa ter certeza que ela consegue cuidar bem do Sprigatito em primeiro lugar. E então, a Liko, já interrompida, dizendo que tá na hora de sair, ela informa que ela precisa sair porque ela tá indo para a mina de Galar por conta das investigações sobre o Rayquaza. Do lado de fora, nós temos o Fred guiando a Liko e o Roy até a mina. E é bem interessante porque o Roy tá muito animado, né? O Fred acaba falando que ele tem que tomar cuidado porque, querendo ou não, é um adversário muito forte, o Rayquaza. Mas o Roy diz que, tipo, é pra isso que eu saí de casa, então vamos com tudo, vamos conseguir derrotar ele sim. E a Liko, tipo, ela vai, assim, refletindo sobre as frases que o Roy vai falando até chegarem na mina. Por exemplo, ela acha incrível que o Roy tem essa capacidade de dizer essas coisas em voz alta, sabe? Dele ser uma pessoa tão pra frente. Isso meio que, tipo assim, incentiva ela de alguma forma. Mas ao mesmo tempo ela faz uma reflexão sobre ela mesma e Sprigatito. Será que Sprigatito quer ficar mais forte também? Assim como o Roy planeja ficar com o Fuecoco e com seu outro Pokémon? E isso faz com que o Roy questione a Liko sobre o que ela está pensando. E aí nós temos um diálogo que eu julgo ser muito importante. Porque ela acaba falando, eu estou aqui pensando que tipo de treinador eu quero ser. E aí o Fred diz que, bom, ela pode ser o que ela quiser, porque ser um treinador não significa apenas ser uma coisa só. Ele diz que há treinadores que querem ser os mais fortes nas batalhas, há treinadores que querem apenas capturar todos os Pokémon, há treinadores que querem apenas conhecer os Pokémons que eles nunca viram antes, ou até mesmo os grandes Pokémons mais lendários. Então, há todos os tipos de treinadores no mundo Pokémon. Uma vez que ela souber o que ela quer fazer, ela poderá ser uma das melhores no que ela escolheu. E isso faz com que ela relembre, no episódio passado, inclusive, a conversa que ela teve com o Kabu, porque o Kabu disse que, né, há muitas possibilidades do que você quer fazer como treinador. Então, eu acho que isso tá martelando nela. A conversa com a Anne no começo desse episódio, ela capturando o Sandshrew, o Roy, todo, né, entusiasmado e sabendo o que quer, ir atrás do Rayquaza, capturando mais Pokémon. Então ela se vê num momento que, tipo, o que eu quero fazer? Porque provavelmente ela não se vê ainda dentro do mundo Pokémon. E aí eles chegam numa bifurcação ali no caminho, eles têm que escolher um lado, e o Roy pergunta, pra que lado você quer ir? E a Liko meio indecisa. E o Roy acaba decidindo ir pra um lado, o Fred vai junto com ele, e o Fred novamente traz uma frase importante para esse episódio. Bom, se você se perder, é só você voltar e escolher o outro. Olha só, né, um episódio muito perspicaz aqui, com certeza. E a Liko fica, tipo, meio confusa ali, né, sobre que caminho escolher em relação ao trajeto que eles estão seguindo. E aí, começa a chover e eles acabam voltando porque aquele caminho de fato não era o caminho ideal, e aí eles vão para o outro lado. E eles precisam se abrigar em algum lugar. E eles acabam encontrando uma cabana, aquela cabana que a gente encontrou no começo desse episódio. Ao chegar na cabana, eles percebem que uma ratina está dormindo numa das caixas ali
que estão espalhadas pelo local. E aí eles acabam conversando e percebem que a Ratina está bem cansada, bem exausta. Eles olham na Pokédex, inclusive, e percebem que ela absorve os sentimentos das pessoas, dos seres à sua volta. E isso também pode causar exaustão no Pokémon. E aí eles têm um diálogo sobre esse lance de sentimentos. E o Fred acaba dizendo o seguinte, que tipo, uma vez ele estava numa lanchonete, e aí um casal acabou brigando, e ele sentiu a tristeza, tudo aquilo que estava rolando na briga, e consequentemente a comida nem teve mais sabor. Então é a mesma coisa com a Ratina. Ela observa, ela sente as coisas que estão rodeando ela, ela absorve como se fosse uma esponja, e isso acaba deixando ela muito exausta. Porém a Sprigatito está agindo de forma estranha com essa Ratina, como se ela estivesse preocupada com ela. A Liko acaba tocando na Ratina e sente que alguma coisa está errada. Ela embrulha a Ratina assim entre a roupa dela e sai levando de volta para o dirigível dos Trovonautas no meio da chuva. Fred e Roy não entendem, e a Liko acaba falando, olha Roy, você vai ter que seguir em frente sozinha, porque eu tenho que fazer uma coisa com essa Ratina, e ela leva até a Molly para dar algum diagnóstico, porque alguma coisa está errada com este Pokémon. O Pokémon, inclusive, até percebe que ele tá sendo levado pela Liko e ele acaba dando um sorriso, porque eu acho que ele sente a gentileza da Liko e, consequentemente, acaba sorrindo. No dirigível, ela acaba conversando com a Molly, e a Molly acaba fazendo check-up ali, mas tá tudo certo com a Ratina. Porém, a Molly acredita que seja um lance do coração, e ela explica pra Liko o que está possivelmente acontecendo. O Pokémon pode estar muito triste. E ela acaba perguntando pra Liko, o que você gosta de fazer quando você está triste ou está mal? E a Liko diz, gosto de conversar com meus amigos e às vezes gosto de ficar sozinha. E ela disse a mesma coisa com a Ratina. Provavelmente ela está um pouco quanto amargurada, um pouco triste com alguma situação que ela possa ter absorvido, e acabou ficando assim. Ela não está doente, mas às vezes quando a gente fica triste, não é uma dor no corpo, não é um diagnóstico de alguma doença, é simplesmente a gente querer ficar de canto, ficar recluso e às vezes só ficar quieto. E é o que está acontecendo com a Ratina. E a Liko disse que queria ajudar a Ratina, cuidando dela até que ela melhorasse. E a Molly, obviamente, permitiu. E aí ela acaba levando, né, a Ratina pra todo lugar que ela vai, e ela tá secando as roupas ali, já que tá chovendo, então eles estão ali perto dos Pokémon de fogo. E é bem legal porque a Liko percebe que a fantasia da Dot, de Gurumin, já está seca e leva até ela, né, porque já estava sequinho. E aí chegando lá, ela disse que queria conversar com a Dot, ela acaba explicando a situação da Ratina, e a Dot diz que, assim, ela entende provavelmente esse sentimento da Ratina de absorver as coisas, porque, bom, ela é um Gurumin, e o Gurumin acaba recebendo às vezes comentários que são negativos, que irritam ela. E nesse momento a Ratina já fica assim, porque ela acaba absorvendo essa sensação que a Dot tem quando recebe esses tipos de comentário. E aí ela acaba saindo, né? Elas nem percebem que a Ratina sai do quarto. E é muito interessante porque depois a Ratina vai passando por alguns locais do dirigível e ela percebe que, tipo assim, às vezes rolam algumas discussões, às vezes rolam algumas coisas, e ela fica meio que, tipo, absorvendo aquilo tudo, e não faz muito bem pra ela, né? Então a gente consegue ver como o Pokémon de fato absorve essas energias. É bem legal porque em uma das brigas a gente tem a Ori e o Murdock discutindo ali, e depois eles percebem que a Liko e a Dot chegaram e eles disfarçam. Mas é muito interessante porque o Murdock acaba interagindo com a Dot, e depois ele fala, olha, faz tempo que eu não falava com a Dot. E a Ori, tipo, meu Deus, mas isso é falar? Porque eles trocaram uma palavra, sabe? E ele diz que, tipo, sim. E então, no meio dessas buscas, eles acabam conversando com o Roy também. E o Roy tenta fazer uma armadilha pra conseguir chamar a atenção da Ratina com comida, mas quem acaba caindo na armadilha é o próprio Fuecoco, que sabia da execução da armadilha. De qualquer forma, a Ratina continua perambulando e a Liko acaba lembrando do momento que ela chegou até o dirigível, que naquele dia, a primeira vez que ela encontrou com os Trovonautas, estava chovendo também. E ela sentiu-se bastante... E ela se sentiu bastante, assim, aflita e com o coração partido por conta dela ter se separado da Sprigatito. E aquilo, obviamente, partiu o coração dela. E aí a Liko acaba ouvindo um som feito pelo Noctowl e ela sobe no lugar onde eles fazem as observações. E lá ela sente que a Ratina está por ali. E ela diz que ela costuma vir para aquele lugar quando ela está sozinha ou ela quer se sentir sozinha.
e refletir. E aí a Hatina acaba ouvindo tudo aquilo e a Liko acaba falando, sabe, eu acho que eu sei como você se sente. Por conta da gentileza que a Hatina possui por si só, mas também por conta da própria Liko, que é uma pessoa gentil e acaba absorvendo e se preocupando e sentindo os sentimentos das pessoas ao seu redor. Então, ela compartilha disso com a Hatina. E aí, ela acaba observando a Hatina ali, a Hatina vai até ela, elas se dão um abraço, assim, é bem legal. E é um momento especial ali entre os dois, eu achei muito bacana. E aí ela acaba encontrando com a Dot e o Roy e a Hatina caiu no sono ali na touquinha da jaqueta dela, né? E a Liko diz que, tipo assim, ela deve estar muito exausta por tudo que aconteceu. E o Roy fica muito feliz por ela e acaba até lembrando da Arboliva, porque o Roy identifica que a Liko consegue sentir os sentimentos dos Pokémon à sua volta. E ele acha isso fantástico. Não só isso, eles acabam inclusive comentando que a Liko estava, tipo assim, provavelmente muito mal. E a Liko não percebeu, por conta que ela estava muito preocupada. E aí o Roy fala, mas nossa, é a Dot, né? Você não percebeu como você estava mal? Por quê? Porque ela faz a mesma coisa da Hatina. Ela absorve a preocupação, ela absorve tudo e fica muito mal com isso. Então, é um sentimento muito interessante de possuir. E confesso que eu particularmente compartilho também um pouquinho desse sentimento, porque eu sou uma pessoa que encuca bastante e quando eu acho que alguém está triste, ou até mesmo que eu possa ter causado essa tristeza, eu acabo ficando bem mal também. Então é um lance de que, né, sentimentos são assim, não tem como se esquivar e a gente acaba ficando mal pelas pessoas à nossa volta que também estão tristes e a gente quer tentar fazer alguma coisa para melhorar. E aí a Liko está no seu quarto agora, descrevendo ali um pouquinho sobre o seu dia, e ela acaba dizendo que acredita que Hatina por muito tempo está sozinha, tentando se afastar dos sentimentos dos seres para não ficar tão afetada com tudo isso. E ela consegue sentir isso por parte da Hatina. Ela diz que está feliz agora por ter conseguido, né, auxiliar o Pokémon, e agora ela pretende dormir. E quando ela acorda, ela é, assim, parabenizada pela Molly, pela Oreo, por ter conseguido, né, acalmar a Hatina. E, enfim, parece que a Hatina se apegou bastante a Liko. E a Molly acaba até perguntando, o que você fez para ela se sentir tão bem? E ela diz que compartilhou a história dela com a Hatina quando ela chegou no dirigível. E com isso, a Hatina acabou se identificando também e tudo deu certo. E aí, agora o Fridge levanta e diz que, enfim, está sol e é a hora de voltar e devolver a Hatina do lugar da onde ela veio e seguir em frente para as minas de Galar para entender o que está acontecendo sobre o Rayquaza. E, bom, a Liko se vê confiante em fazer isso, mesmo entendendo das dificuldades que a Hatina possa ter em relação aos seus sentimentos fortes, mas a vida é assim. É hora de seguir em frente. Chegando na cabana onde ela encontrou com a Hatina e junto com o Roy e o Fridge, é hora de se despedir da Hatina. Mas a Sprigatito se sente um pouco incomodada com o fato da Liko simplesmente, tipo, é isso, né? E aí a Sprigatito vai até a Hatina e acho que meio que tem um tipo de diálogo Pokémon com ela, dizendo pra, tipo, não, volte, vamos ficar juntas. E aí a Hatina volta, corre pro colo da Liko, e a Liko entende que a Hatina quer ficar com ela. Ela levanta a Hatina assim e acaba ouvindo pela primeira vez a voz da Hatina. E deixa ela muito emocionada, porque até então ela tinha ficado sempre quietinha. E, consequentemente, o Fridge tira uma Pokébola, entrega pra Liko e é a hora da Liko fazer a captura. E aí, a Liko promete que sempre vai manter aí os sentimentos de felicidade para que a Hatina fique bem. E a Hatina agora, oficialmente, é um Pokémon da Liko. O Roy, inclusive, acaba falando pra ela, fico feliz por você, Liko, porque provavelmente eu jamais conseguiria entender o sentimento dos Pokémon. E o Fridge acaba dizendo, esse é seu dom, Liko, é isso que você consegue fazer muito bem, sentir o que os Pokémon estão sentindo. E a Liko fica muito feliz porque ela se vê com uma função e ela entende que talvez esse seja o momento, né, dela decidir o que ela quer fazer. E aí ela simplesmente fala, eu quero saber mais sobre os sentimentos dos Pokémon. Isso é muito interessante. E aí ela fica muito feliz e eles seguem agora rumo a Galar, com a Liko prometendo para si mesmo e seus Pokémon sempre estarem do lado deles e seus amigos. Em contrapartida, na mina de Galar, bem perto ali, nós temos um submarino
aonde está se aproximando das minas. E, consequentemente, lá dentro está a Michiu. Pois é. E os seus capangas. E eles acabaram encontrando a mina de Galar, mas o Amityville meio que, tipo assim, daqui pra frente eu dou conta, eu faço as coisas sozinho, porque ele não quer colocar os outros capangas em fria. E eles dizem, não, nós vamos com você. Enfim. E agora ele está, assim, 100% convicto do que ele quer fazer. Encontrar esse Rayquaza preto e lidar com essa situação do pingente por si só, não respondendo mais tanto aos exploradores em si. Porque, bom, ele havia sido, né, designado a não mais lidar com essa situação, mas ele se viu desafiado por tudo e todos, e agora ele quer fazer as coisas por si só. E o episódio termina assim. Olha, vamos conversar sobre a Liko, eu acho mais importante, e assim, eu talvez vou ficar me repetindo muito sobre os momentos que a gente já falou sobre a Liko em episódios passados. Até o episódio passado, inclusive, a gente já tinha percebido que a Liko provavelmente não iria desempenhar um papel como o Ash, e pra mim, novamente, isso se encaixa bastante com um plot não necessariamente inédito, me parece muito, eu já falei isso num vídeo no passado, de como Liko e Roy me parecem muito uma extensão do que Koharu e Go possivelmente iriam fazer, né? E acredito eu que o Go extrairia alguns elementos do Ash também, porque eu acredito que o Ash não estaria presente em Horizontes de qualquer forma. E talvez o anime achou melhor, tipo, primeiro colocar 2 personagens e seguir em frente com eles. Então, o que eu percebo aqui é exatamente o que a Koharu estava começando a entender por si em Jornadas. Essa história da Liko, quer você queira ou não, porque não adianta você bater o pé e dizer que não é, porque se você assistiu Jornadas, você sabe que é, e a história da Koharu estava indo na mesma direção no qual a Liko estava se dirigindo. Por quê? Porque a história da Koharu, no sentido individual de ser, ela estava sentindo os sentimentos dos Pokémon. Ela estava começando a entender mais. O episódio da Cresselia e do Darkrai foi exatamente sobre isso. O episódio da Rapidash e da Ponyta de Galar foi exatamente sobre isso. Foi colocar a Koharu num ponto de sentimentos e de compreender os sentimentos dos Pokémon, porque esse era o dom dela. Então, aqui, pra mim, assim, eu não preciso de confirmação. Pra mim tá mais que claro que esse era um plot que teria se designado pra Koharu, mas eles recuaram com esses 2 personagens, Go e Koharu, e aplicaram esse plot pra Liko, deixando mais confortável para eles contarem essa história de novo. E agora em diante, a gente possivelmente, talvez, passe a ver o que seria a Koharu se eles tivessem dado continuidade para essa história dos sentimentos. Tanto Koharu quanto a Liko não são exclusivas sobre esse lance de sentir os sentimentos dos Pokémon. Mas, volta pro que eu falei no episódio passado. Esse é um anime que ele não está sendo escrito só para garotos. Ele também está sendo escrito também para garotas. E eu acho que existe um nicho que não é capitalizado pela Pokémon Company, que eles querem aproximar garotas para o anime Pokémon. Novamente, Kemi, eu sou garota, não me sinto assim. Tudo bem? Óbvio, tem pessoas e pessoas. Tem garotos que também não se sentem atraídos pela história como é a do Ash, mas se sentem atraídos pelas histórias como é da Koharu. Como é meu caso, eu adoro esses personagens mais sentimentais. Eu sou assim, vou fazer o quê? Posso fazer nada, é o que eu gosto. Mas eu acredito que eles estão tentando capitalizar mais em cima desse público com a Liko. E talvez é o que eles queriam já com a Koharu e com a Eve. Em algum momento eles se viram um pouco, assim, em conflito, porque provavelmente eles já sabiam que a história ia mudar, o anime ia entrar para uma outra fase, e decidiram então fazer tudo do zero. Interessante, e eu gosto disso. E agora vem a questão, o que será que a Liko vai fazer em relação a esses sentimentos? Como o amor e a gentileza dela vão funcionar em relação à exploração dela dentro do mundo Pokémon. Eu acredito em inúmeras coisas. Coisas que talvez um treinador comum com uma Pokébola e, sei lá, 6 Pokémon muito fortes
não vão conseguir fazer, que talvez seja atingir os sentimentos de um Pokémon muito forte, por exemplo. Então eu acho que a Liko vai ter muito essa função dentro do anime, sabe? Chegar aonde um treinador talvez não consiga chegar, no coração de um Pokémon, no coração de um vilão, enfim, eu acho que a gentileza dela vai transformar tudo isso. Eu sei que é um pouco piegas, talvez não é o que todo mundo quer, porque às vezes você quer só ação, batalha, 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 mas, como eu havia dito, o anime não quer escrever só para esse público. O anime quer também escrever para um público que funciona também com os sentimentos, com frases de efeito, com situações de efeito que causam emoção e, enfim, também, né? E aqui nós vamos ter a Liko nessa função. Ela vai continuar capturando Pokémon, dá pra imaginar muita coisa em relação a ela. E não esqueçam de uma frase do Frid nesse episódio. Se você não gostar do caminho que você escolheu, você volta. Então, meus amigos, talvez ali também tenha algo para a Liko. Talvez, se esse não for o caminho certo no momento que você escolheu, você tem total liberdade de voltar. E quem sabe, em algum momento não aconteça também. Mas, novamente, eu acho muito importante você dar essa oportunidade para a personagem. Ela é a protagonista agora, diferente de como foi a Koharu, que estava muito apagada. E, novamente, isso talvez justifique o porquê a Koharu foi tão apagada e foi reduzida apenas à agenda do Eevee em entender que as possibilidades eram infinitas, assim como as evoluções do Eevee, né? Porque, pensa só, a jornada da Koharu é muito esquisita. Ela começava com o Yamper, que era da família, que consequentemente depois foi arrastada para um Eevee, e desse Eevee, enfim, a história dela se resumiu a isso. E aqui não. Apesar que eu ainda acho que existe a possibilidade da Liko acabar capturando um Eevee em algum momento. Eu só espero que ela evolua esse Eevee em algum momento. De qualquer forma, essa é uma parte interessante da história da personagem, que novamente eu preciso reforçar com o episódio da semana passada, sabe? É sobre sentimentos e é assim que essa personagem vai funcionar. Quer você queira ou goste, é isso. Agora, não podemos reduzir o lance de sentimentos como uma coisa boba, né? Eu acho que dá pra fazer muita coisa com isso, porque os grandes personagens aí da cultura pop, eles sempre foram muito palestrinha e sempre agiram muito em base dos seus sentimentos. E tem força, tem poder. E eu acho que talvez eles queiram também trabalhar isso na Liko. E não só sendo uma grande fonte de amor e ternura. Eu acho que muita coisa ainda a gente vai se impressionar com essa personagem. E com os sentimentos, ela vai ficar assim, de alguma forma, a passagem dela no anime vai ser inesquecível. Essa é a impressão que eu tenho. Mas eu sou suspeito em dizer, porque como eu falei pra vocês, eu gosto bastante desse estilo de personagem. Então, vamos ver no que vai dar. Gostei bastante da Hatenna, uma Pokémon que eu acho que faz muito sentido agora com a Liko. Talvez eu não teria um outro Pokémon no momento pra decidir aí pra Liko. Há alguns Pokémon sentimentais, há alguns Pokémons que podem extrair algumas coisas. E eu adoraria que o anime desse continuidade, principalmente a respeito da aura, e aplicasse isso na Liko também. Seria muito legal. Mas vamos ver se eles pretendem fazer isso em algum momento. Gostei do Pokémon, gostei da Liko, toda a atmosfera para captura foi muito aquele episódio de tipo se conectar, e aonde o Ash capturava o seu Pokémon só entendendo ele, né? Porque a gente não pode esquecer também, né, meu amiguinho, que muitas capturas do Ash, assim como foram as capturas do Go, não envolviam batalhas, apenas o lance de ele se conectar com o Pokémon. Isso é um efeito também muito Ash Ketchum. Não vamos mudar a história porque ela está gravada e a gente sabe muito bem como era o estilo de captura do Ash também, né? De qualquer forma, vamos ver. É o começo e a engrenagem já tá rodando aí há alguns episódios. Tá legal, tá bacana. Agora vamos desenvolver isso daí e passar pro próximo nível, né? Um próximo nível onde esses personagens passem também a resolver as coisas por si só. Ainda não acredito que no episódio da Mina de Galar, Liko e Roy façam algo grandioso. Ainda acho que vai ficar muito nas costas do Frid. Porém, vamos esperar com ansiedade aí para futuros episódios que ainda estão para serem revelados. Outra coisa, a Mitchell, muito legal essa atitude dele.
Spinel me chamou muito a atenção. Também acho que o Spinel vai agir por conta, tá? Mas você vê isso aqui no Amityville também, que tipo... Ah, meu amigo, exploradores querem me tirar carta fora do baralho? Aqui não, essa carta tá muito dentro do baralho. Na verdade, essa carta tá em outro baralho. É sobre isso o Amityville. Vai ser muito bacana, porque agora nós temos os exploradores, ele também faz parte dos exploradores, mas nós temos o Amityville também como um outro vilão que está fazendo as coisas por si só. Então, vamos ver no que isso vai dar. Muito bacana. Episódio da semana que vem promete. Então é isso. Não levem a ferro e fogo o que eu estou dizendo aqui. Mas eu sei o público que às vezes eu acabo lidando. Ele é um pouco martelando demais numa coisa que às vezes ele não gosta. Mas é isso que tem. Tem o Roy. Se você não gosta desse lance sentimental, tem o Roy. Mas a gente não pode mudar o que o Ash também já foi. E porque o Ash é esse cara dos sentimentos, né? O Ash também tem isso. Só que isso vai ser aplicado de uma forma mais profunda, provavelmente. Acredito eu. E, assim, vamos combinar. Pra mim, isso aqui é o que a Koharu iria ser. E eles, tipo, brecaram. Não, Koharu, daqui você não passa, porque a gente tem outros planos. Eu penso assim. Quero saber a opinião de vocês. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!